E fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react aí pra vocês. Oma versus Setsuna, o acerto de contas do canal Sociedade Z, beleza, rapaziada? Tô bem hypado pra esse vídeo, porque, cara, tô curtindo muito os vídeos de Kengan Ashura do Sociedade Z. Então, vamos lá, velho, mas esse vídeo aí, lembrando que o link do vídeo original vai estar na descrição, beleza? É isso aí, rapaziada. Vamos lá, deixa um like, se inscreva no canal Sociedade Z. É isso aí, meu amigo. Vamos lá pro vídeo então. Botar em 1080p, 3, 2, 1 e... Após Kano Agito subjugar Hatsumi Sen, a cúpula do torneio se mostrava abismada. O chefe do clã Kuri se dizia pasmo. O tanto de coisa que a presa de Metsuru dominou naquele combate o tornava um monstro. E ele começava a explicar. Pré-iniciativa, contra-atacar seu oponente depois dele se mover. O Oma vai ter que evoluir. Eu acho que é por isso que ele vai lutar contra o Setsuna. Eu acho, né, velho? Ele vai aprender alguma coisa com o Setsuna também. Pós-iniciativa, discernir o momento em que seu oponente vai começar a se mover e acertar primeiro se movendo no mesmo tempo que ele. Contra a iniciativa, ler o início da intenção de seu oponente e acertar antes dele se mover. Ele conseguiu usar tudo isso em um combate de verdade. Ao abrir mão da sua flexibilidade de habilidades, do seu estilo sem forma, ele melhorou seus reflexos. Diferentes estilos de artes marciais e escolas podem interpretar tudo isso de formas diferentes, mas eu tenho certeza, Kano Agito obteve o poder supremo. Hatsumi Sen era forte, ele perdeu porque foi superado por esse monstro. A cena ia para Hatsumi numa maca e ele pedia um cigarro. Ele dizia que as pessoas não precisavam se preocupar, ele não iria morrer. Ele se levantava e o Sr. Yamashita começava a pensar vendo a situação. Eu não posso acreditar, esse cara tá vivo e tá bem? Nem mesmo teve um dano foda permanente, também, velho. Nossa. Mas ele levou um chute alto de Cara, direita no meio da cara. Pica. Ele deveria ter morrido. Ele percebia algo e concluía. Não me diga que o Sr. Yamashita, galera, não completava seu raciocínio e a cena ia para a consciência de Hatsumi. Ele pensava enquanto fumava. Isso foi humilhante. Aquele maldito se segurou comigo. Se ele tivesse me chutado com tudo, ele teria aberto minha cabeça como uma melancia. Isso significa que ele se deu ao luxo de pegar leve comigo. De repente, galera, uma montanha de escombros com Kano Agito no pico vinham na mente de Hatsumi e ele concluía. Agora que eu o enfrentei, eu entendo quão grande é a nossa diferença de poder. Ele dava um trago no seu cigarro e continuava divagando. Que merda, odeio fazer isso com o velho Nog, mas não posso realizar o impossível. Outras peças terão que tomar o meu lugar. E o narrador dizia, a nuvem flutuante Hatsumi Sen se retira no terceiro round. A cena ia para os telespectadores do torneio e lá eles conversavam que eu ainda tô hypado pro Oma versus o outro rapaz lá, velho. O vencedor seria coroado. Mas alguém dizia que ele tem uma defesa muito forte, tá ligado? De forma imatura. Quem vai vencer ou não as lutas, pouco importa. O ponto é quem será o novo presidente. Isso era dito por Atami Hasashi, o CEO da TV Mushi, e ele continuava explicando. O mais importante é o que vai se preparar depois desse torneio. Quem será o presidente é o ponto que vai mudar as coisas. Isso pode ser algo difícil. Achei que a câmera tinha parado de gravar, da associação compreender, já que o presidente Katahara celular, está no caso, poder né, há muito tempo. Eu uso uma improvisação aqui que tá meio complicada, né, velho? Os valores de transição no mercado da época dos antigos presidentes que ficavam em média 4 a 5 anos na presidência. Em seguida chegava Metsuru Katahara, que ele ficou há aproximadamente 50 anos. E Atami continuava explicando. Mudanças de presidente da Associação Kengan podem fazer grandes mudanças no equilíbrio do sistema. E entre essas possíveis mudanças, temos os seguintes cenários. O presidente Metsuru Katahara, representando esse velho também é muito foda, velho. Ele, que é a única pessoa da história da Associação Kengan a estar no poder por uns 50 anos. Se ele for indicado novamente como presidente,
as coisas não vão mudar muito, seja para pior ou para melhor. O próximo é o CEO da farmacêutica Furumi, Heihachi Furumi. Vocês podem achar surpreendente, mas ele é uma pessoa muito humana, que age de acordo com o seu senso de dever. Ele é um revolucionário que está insatisfeito com o jeito que a Associação Kengan é comandada atualmente. Em seguida, temos o CEO do comércio Yamashita, o presidente Kazuo Yamashita. Ele era um antigo empregado do grupo Nog, mas se tornou independente por causa do torneio. Podemos afirmar que ele provavelmente está sob a guarda de Nog, mas não temos dúvidas sobre a sua competência como indivíduo, vendo o tanto que ele cresceu nesse torneio. E se Nog de fato estiver por trás das cortinas, é parente ele do Yamashita deve ser lá? levado em consideração. Então me permitam explicar sobre ele. Nog Hideki pede há muito tempo por reformas na Associação Kengan. Se ele se tornar presidente, ele está fadado a trazer grandes mudanças para a associação. E por último, temos o CEO da Motorhead Motors, Takakaze Kirimi. Ele é um rebelde que passou boa parte dos anos no exterior e não para num lugar fixo por muito tempo. Ele afirmou publicamente que tinha despertado para sua filosofia de vida, depois de ter recebido o nome indígena de uma tribo nativo-americana. Se ele se tornar presidente, não temos como saber como ele irá governar. A cena ia, galera, para o Sr. Yamashita pegando uma bebida e respirando aliviado, enquanto torcia para Hatsumi e Oma ficarem bem. Até que ele percebia algo, olhava, via um homem peraí, rapidão. bebida e a governar. A cena ia, galera, para o Sr. Yamashita pegando uma Yamashita bebida também. e respirando aliviado, enquanto torcia para Hatsumi e Oma ficarem bem. Até que ele percebia algo, olhava, via um homem vindo do corredor exalando uma aura assustadora e perguntava o que tinha de errado com ele. Ele questionava se podia ajudar com algo e esse alguém o olhava. Em seguida, nos era mostrado a secretária do comércio Yamashita, vendo aquela situação escondida. A cena ia para o local dos Yamashita também, que caraca. era dito pela narradora. E eles teriam um intervalo de 1 hora para permitir que os lutadores descansassem um pouco. Em seguida, alguém chegava chamando por Oma. Era a secretária do Sr. Yamashita. E ela dizia que seu chefe estava em apuros. Se Oma não fizesse algo, sua vida estaria em risco. A lata de bebida do Sr. Yamashita nos era mostrado nessa hora, galera. Ela estava no chão e o narrador dizia: só resta 1 hora até as semifinais começarem. A cena ia para fora do estádio e o Sr. Yamashita estava ofegante. A silhueta daquele homem o encarava e levava sua mão até ele. Era Kiryu Setsuna, que perguntava: Sr. Yamashita, tá tudo bem? Nós devemos estar seguros aqui, mas se esconda por precaução. Tem algo perigoso no estádio. Eu preciso voltar para evacuar os outros. Então, por favor, tome cuidado. E esse alguém quer o Oma. A cena ia para a Kaede, a outra secretária do grupo Nog. Ela estava junto do dissecador Hanafusa. Eles procuravam por Oma e Yamashita e em seguida nos era mostrado o vigário exterminador, Mokichi Robinson. E ele dizia: eu sinto que uma catástrofe está prestes a acontecer. Eu só rezo para aqueles dois não serem pegos nisso. Em seguida, Helena Robinson, a irmã de Mokichi, e Carla Curi chegavam até eles. Elas diziam que os guardas do local estavam bloqueando diversas passagens, pois supostamente alguns equipamentos estavam com defeito. Porém, galera, Carla Curi notava que tinha algo de errado ali. Ela sentia um cheiro vindo dos corredores. A cena adentrava para o local e ela dizia: cheiro de corpos frescos. 2 homens mortos nos era mostrado e alguém dizia: Boujou e Sekigane. Julgando pelas suas feridas, foi o nosso assassino em fuga que fez isso. Mas vocês dois podem descansar em paz. Vocês fizeram um bom trabalho. Aquele que dizia isso era o capitão da força de extermínio, um grupo à parte dos guarda-costas. Seu nome era Katahara Retsudo, e ele continuava analisando. Eles foram capazes de ferir o inimigo. Com essa perda de sangue, ele não deve ter ido muito longe. Então chame Misasa e Hawaii.
pois o assassino ainda está por perto. A cena voltava para Setsuna. Lá, galera, seu braço sangrava e o Sr. Yamashita se preocupava com aquele ferimento. Porém, Setsuna dizia que estava tudo bem. Ele só tinha que ir buscar Shion e a Tomoko e ele já voltava. Porém, ele precisava saber de um jeito de parar aquela pessoa. O Sr. Yamashita se perguntava de quem ele estava falando e Setsuna continuava divagando de forma estranha. Eu pensei que ele estava morto. Como ele foi aparecer justo agora? O Nico Tokita, aquele demônio. Mas ele não me engana, ele estava lá naquelas 2 vezes. Ele pode mudar de forma livremente, mas eu não vou ser enganado. Naquela hora, Nico estava caçando o Salvador e aqui foi salva. Que no caso era Mikazuchi Rei e sua amada. Ele queria destruir o vínculo deles, igual ele fez comigo e com o Oma. Então quando eu frustrei o seu plano, ele tentou me eliminar. Para ele fazer isso, o quão dissimulado ele deve ser. Nessa hora, galera, o corpo de Setsuna entrava em transe, o Sr. Yamashita ficava preocupado e ele continuava divagando. Você nunca vai ter as coisas do seu jeito novamente. Mas primeiro eu preciso ajudar o Sr. Yamashita a escapar. Nessa hora ele via Nico gritando com ele, Setsuna olhava e atacava. Mas o alvo, galera, era o próprio Sr. Yamashita. No mesmo instante, Oma chegava bloqueando e ele dizia... Será que é 2 personalidades do Setsuna, é isso mesmo? Yamashita. No mesmo instante, Oma chegava bloqueando e ele dizia... Te encontrei, eu não vou deixar você fazer o que quiser por aí. Setsuna perguntava, espera aí, você está defendendo o seu próprio profanador? Sr. Yamashita perguntava o que estava acontecendo. Afinal, Setsuna estava normal até segundos atrás. E Oma respondia, não, ele não estava normal. Ele só não ficou louco como ele quebrou. E isso aconteceu há muito tempo atrás. Nessa hora, Setsuna preparava sua palma e atacava rotacionando, mas Oma bloqueava como se não fosse nada. Em seguida, com seu antebraço fumaciando, ele dizia, quando você usa essa técnica, você rotaciona seu braço do cotovelo para baixo. Já se esqueceu? Eu descobri isso tem uns 10 anos. Setsuna se recolhia e dizia enlouquecendo, por quê? Por que você está protegendo o Nico Tokita? Oma respondia, já faz 10 anos e você ainda continua sendo um cara que não faz sentido algum. Presta atenção, o Nico não está entre nós. E Setsuna dizia, como é? O que você está dizendo, meu querido Oma? Nico Tokita está bem atrás de você. Então me diga, qual é o seu problema? E Oma dizia, recue, Sr. Yamashita, eu sou o responsável por ele ser assim, então está na hora de pôr um ponto final na nossa história. Setsuna dizia em transe, mas eu não entendo mesmo, meu querido Oma. Você é mesmo aquele cara que eu tanto ansiava? Oma estalava seu pescoço se preparando e falava, já faz 10 anos que lutamos, mas agora será a última vez. Setsuna abria seus braços e falava, ah, eu espero que sim. Na verdade, eu até imploro, por favor, acabe comigo dessa vez. O Sr. Yamashita gritava pedindo para eles se acalmarem e tentarem resolver a situação da forma mais amigável possível. Esse velho também é foda, né, velho? Muito inocente, tá doido? Setsuna disparava, ele encurtava indo de um ponto para o outro e quando seu ataque iria acontecer, o punho de Oma chegava antes. Quando ia tocar, Setsuna ia para as costas, sorria e exclamava, estilo Koei, palma de Rakshasa. Ele golpeava e Oma saía do golpe. O impacto ecoava pelo ambiente. Marcas daquela rotação apareciam no solo e o Sr. Yamashita concluía. Ele tentou matá-lo com esse golpe. Setsuna sorria e Oma olhava a sério. Porém, galera, ele estava calmo. A cena recuava, mostrava ambos se olhando e de repente eles disparavam para cima um do outro. Oma usava seu kata da forma de fogo e Setsuna fazia igual.
O Sr. Yamashita notava que ambos usavam a mesma técnica e de repente Setsuna usava sua palma. Oma via aquele ataque chegando e quando ia acertar, ele se esquivava e contra-golpeava. Aquela era a forma de fogo, pasto fantasma. Setsuna sangrava caindo, mas antes de seu corpo tocar o solo, um chute alto de Oma era preparado. Aquilo era uma combinação do estilo Nico e a forma de diamante com o quebra-ferro. Quando o chute chegava, nos era mostrado Setsuna saindo no instante que o golpe ia acertar. Ele recuava, se reposicionando, mas Oma ia atrás. Ele chegava golpeando no tronco, enquanto seu oponente ia para trás. Setsuna sorria e conseguia girar no ar, mitigando o dano que ele tinha levado. Seus olhos enchiam de lágrimas e ele falava: "Coitado, você ainda está sob a maldição do Nico Tokita." O Sr. Yamashita se perguntava como ele tinha tomado tão pouco dano, porém Oma continuava olhando para a situação de forma tranquila. E o Sr. Yamashita continuava analisando a situação. Bora, Oma! Eu pensei que o Oma tinha acertado no mínimo 2 golpes nele, mas já que o Setsuna sabe as técnicas do Oma, será que ele também sabe como defendê-las? A cena voltava para o combate e o Ashura falava: "Maldição do Nico? Que merda que você está falando? Já faz 10 anos que ele morreu." Setsuna sorria e em seguida dizia: "Sim, faz uma década que ele morreu, então era para ele estar morto. Mas por que será que ele ainda está aqui? Eu também me pergunto isso." Oma respondia: "O Nico morreu para me salvar." E nessa hora, galera, um flashback começava a ser mostrado. Na cidade em que eles viviam, de repente os cabelos de Oma... Isso faz um pouco de sentido se você parar de... Ele não é tão louco se você parar pra pensar que durante algumas lutas ali o Oma meio que via o Nico na consciência e passavam as cal pra ele, tá ligado? se ergueram. Na cidade em que eles viviam, de repente os cabelos de Oma se ergueram. Nico viu aquilo tentando compreender o que estava acontecendo. Oma, com o avanço, sorria segurando o jovem Setsuna pelo pescoço. E o mesmo dizia: "Incrível, me mate por favor." Nico questionava como Oma conhecia a técnica Tsukigami. Ele notava que a consciência de seu aluno estava sumindo, então gritava para ele parar. E Oma respondia: "Cala a merda da sua boca, quem diabos é você?" Nico começava a avançar e dizia: "Então a confusão na sua memória já começou. Você me deixa sem escolhas. Vou ter que pegar pesado com você." Ele disparava e Oma falava: "Naquele dia, Nico tentou me impedir de ficar enlouquecido." A cena voltava para o presente e ele Será que o Oma matou dizendo: o Nico, velho? "Graças a isso, eu sobrevivi." Mas Nico se feriu gravemente. Então ele morreu ao lutar com o seu mestre. Ele o enfrentou antes das suas feridas terem se curado. Setsuna respirava fundo e em seguida dizia: "Bom, me desculpe." Não, pera aí, como é que é? Perdão, rapaziada. Mas Nico se feriu gravemente, continuava dizendo: "Graças a isso eu sobrevivi." Mas Nico se feriu gravemente. Então ele morreu ao lutar com o seu mestre. Ele o enfrentou antes das suas feridas terem se curado. Ah, tá, Setsuna entendi. respirava fundo e em seguida dizia: "Bom, me desculpe, mas eu estou um pouco desiludido. Mas é claro que não é com você, Oma. Eu só não consigo acreditar que o Nico sobreviveu." O Sr. Yamashita tentava compreender aquela conversa de Setsuna enquanto o mesmo continuava divagando. Era pro Nico Tokita ter morrido naquele dia. Eu não esperava que ele tivesse sobrevivido. E depois ele colocou essa maldição abominável em você. Saiba que deu muito trabalho de matar ele naquela época." Oma ouvia aquilo sem entender e perguntava: "Aquele dia?" Continuava divagando. Era pro Nico Tokita ter morrido naquele dia. Eu não esperava que ele tivesse sobrevivido. E depois ele colocou essa maldição abominável em você. Saiba que deu muito trabalho de matar ele naquela época. Oma ouvia aquilo sem entender e perguntava do que ele estava falando. Setsuna respondia: "Ah, verdade, eu nunca te contei. Todo esse momento em que eu estive acordado, eu pensei e pensei. Pensei o máximo que eu podia.
Como eu poderia fazer você ser o meu Deus novamente? O que eu precisava fazer para você me punir de novo? Então eu decidi matar Nico Tokita. A verdade é que seu mestre foi finalizado pelo meu mestre Taira Genzan, mas foi eu e ele quem criou o caminho para tudo isso acontecer. Oma tentava compreender até que ele se lembrava do momento em que ele, em transe, lutava contra seu mestre Nico. O mesmo pedia para ele acordar, até que ele dizia que iria colocar uma restrição no Ashura. Ele atacava seu tronco e Oma caía no chão. E antes dele perder a sua consciência, ele viu um certo alguém chegando. Ele se lembrava de Nico dizendo: então é você que está por trás disso tudo. E com muita dificuldade, ele conseguia ver o rosto daquele homem que acabava de chegar. Ele ligava os pontos e se lembrava. Aquele era o homem que ensinou para ele o avanço. E outro flashback começava. Oma contava: tudo aconteceu uns dias depois de eu ter dominado a técnica secreta. Ele se lembrava das palavras de Nico. Oma, agora seu corpo está absolutamente destruído. Você está longe de estar saudável. Seja lá o que você for fazer, não se esforce demais até curar suas feridas. Mas mesmo assim, galera, Oma treinava. Ele usava sua forma de diamante nas rochas. Nos era mostrado o ambiente todo destruído. E ele dizia: eu basicamente recuperei a minha força. E por mais que eu dominei a técnica secreta, acredito que eu não estou no nível do Nico. Mas até onde eu sei, ele é o homem mais forte de todos. Então eu juro, eu vou te superar. Mas ao terminar de dizer isso, alguém surgia de repente no meio da fumaça e ele dizia pegando o Ashura de surpresa: ei, você deve ser o Oma. O Ashura olhava assustado e o narrador dizia: nessa hora ele tremeu de medo. Ele que estava acostumado a perceber o ambiente à sua volta, ele não sentiu absolutamente nada. Por ter nascido e crescido no interior, para sobreviver a um ambiente hostil, sua habilidade de detectar mudanças ao redor foi refinada. Mas aquele homem passou facilmente desapercebido pelo Oma. Era como se ele estivesse andando por um parque tranquilamente. O Ashura se fechava em guarda e o homem misterioso dizia: vamos lá, não fique na defensiva. Para ser honesto, eu estou te vigiando tem um tempinho. Por isso, eu pensei que você seria menos cauteloso se caso eu agisse como te conhecesse. Mas mudando de assunto, me diga, você entrou naquela floresta, certo? Isso significa que você completou o treinamento para a técnica secreta. Oma se perguntava, como esse cara sabe disso? E o homem misterioso com traços selvagens continuava dizendo: esqueça sobre a técnica de merda dele. Eu que sou o verdadeiro Nico. Oma dizia: quê? Não me venha com esse papo de merda. Mas nessa hora, galera, o homem disparava, ele aparecia golpeando. E na hora, Oma era jogado pra longe. E o outro Nico dizia: nossa, como você é fraco, garoto. Aquele idiota não consegue nem treinar um simples estudante direito. Mas eu te deixarei mais forte. Com dor, Oma falava: seu desgraçado, como conhece o Nico? O homem misterioso dizia: não ouviu o que eu te disse? Eu sou o verdadeiro Nico. Oma disparava pra cima gritando. Aquilo não fazia sentido. Quando ele golpeava, seu soco era facilmente parado. Quando um contragolpe iria chegar, Oma tirava o braço do inimigo. Mas o outro Nico, galera, não queria golpear. Ele queria era segurar o braço de Oma. Ele sorria e com a região do tronco completamente aberta, um golpe chegava. O coração era o alvo. Oma sentia algo e de repente ele despertava para o avanço. Ele se perguntava o que estava acontecendo. E o outro Nico dizia: agora você tem um deus dentro de você. A farsa do seu mestre não tem nada a ver com isso. Oma não entendia nada e de repente seu corpo colapsava. Ele desmaiava e o outro Nico dizia: até mais, receptáculo do tigre. E Oma finalizava o flashback dizendo: isso é tudo que eu sei sobre aquele homem. O Sr. Yamashita perguntava o que o homem misterioso quis dizer sobre ser o verdadeiro Nico.
Yoma falava: não sei, nunca soube quem era aquele desgraçado que se chamou de verdadeiro Nico. Mas uma coisa eu entendo agora. Setsuna, você consegue usar técnicas que parecem com o estilo Nico. Você aprendeu com esse cara, correto? Setsuna respondia: Oma, você entendeu tudo errado, você foi enganado. Seu mestre era um demônio que assumiu o nome de Nico Tokita. Eu quero que me escute mais um pouquinho, te contarei. Caraca, velho, que doideira. Tudo aconteceu depois de eu ter te achado, há 13 anos atrás. Nessa hora, galera, outro flashback aparecia de Nico ensinando Oma, e lá eles eram observados pelo jovem Setsuna. O mesmo viu aquela situação com ódio e a sua mente divagava. Esse é o meu Deus? Mas o que mudou nele? E galera, aqui só um adendo. O Setsuna tem essa raiva do Nico porque no passado o Oma salvou ele de um lugar que ele estava preso. Ele notava que o jovem Oma tinha traços selvagens. Então a partir do momento que ele começou a ser treinado pelo Nico e consequentemente ficou mais controlado, isso irritava Setsuna. Eu lembro vamos disso. continuar. A Bela Besta dizia: foi naquela hora que eu me convenci que aquele homem era quem contaminou o meu Deus. Então eu decidi matá-lo. Mas naquela hora, galera, alguém surgia atrás dele e dizia: esqueça, garoto, você só vai morrer se tentar isso agora. Setsuna atacava e a faca era parada com as mãos. E o homem dizia: boa reação, garoto. Você tem talento. Era o outro Nico. E ele continuava dizendo: eu te darei poder para matar aquele demônio. E Setsuna voltava a contar: aquele dia eu conheci ele. Em seguida, ele me contou a verdade. Ele e o demônio que se dominou de Nico eram estudantes da mesma arte marcial. Mas o demônio matou seus companheiros um a um. Em seguida, sumiu. Ele pegou para si o nome Nico e a técnica secreta. Ou seja, eu estava certo. Oma havia sido enfeitiçado pelo demônio. Então ele me disse que daria o poder para enfrentá-lo. E como prometido, ele fez isso. Ele deu as técnicas que você chama de estilo Nico. Em seguida, ele me falou sobre o meu futuro mestre, Tyran Genzan. Mesmo que eu não soubesse absolutamente nada sobre ele, eu fui lá e recebi as suas técnicas. Em seguida, herdei o estilo Koei do meu mestre. Aos 16 anos, eu já tinha dominado esses dois estilos. Então naquele dia, e nessa hora, galera, a cena encerrava o flashback e nos era mostrado Oma e o Sr. Yamashita escutando o Setsuna falar sem parar. Era como ele estivesse em transe, na própria loucura. O Sr. Yamashita percebia que tinha algo de errado ali, porque Setsuna havia aceitado aquela história cegamente, sem ouvir o outro lado. Em seguida, ele estava falando de forma incoerente. Mas se ele estivesse dizendo a verdade de fato, então esse homem que se intitulava de verdadeiro Nico conheceu Setsuna 3 anos antes de lutar contra o Oma. E enquanto o Sr. Yamashita tentava ligar os pontos, Oma se lembrava de 10 anos atrás, logo após seu encontro com o verdadeiro Nico. Oma, que o perseguia furiosamente, acabou se deparando com Setsuna. O mesmo dizia que ele estava mudando a ponto de mal conseguir olhá-lo, mas era culpa do demônio e não dele. O jovem Oma dizia que não tinha tempo para maluquices, mas Setsuna insistia. Ele precisava fazer Oma ser quem ele era antes, e o verdadeiro Nico pouco importava. O Ashura perguntava se ele o conhecia e Setsuna continuava dizendo: o seu eu de antes teria me matado agora sem hesitar. As técnicas do seu mestre te deixaram fraco. Num instante, galera, ele desaparecia e atacava. O Ashura se esquivava e Oma se perguntava: o que houve? Ele sumiu? Não, ele apenas se moveu no instante que eu pisquei. Mas eu não tenho tempo para lidar com esse cara. Ele saía correndo, mas num instante Setsuna estava ao seu lado. Ele atacava e seu ombro estava destruído. Ele compreendia que aquele avanço era o Rekka do estilo Nico.
mas tinha algo além. Seu oponente golpeou e foi como se seu braço tivesse sido torcido. Oma compreendia que seu oponente ampliava o impacto rotacionando seus braços. Setsuna disparava e seus golpes começavam a ser desviados, até que um conseguia finalmente acertar. E o alvo era o coração. Aquilo acordava o Ashura. Setsuna adorava. Ele dizia que Oma finalmente havia retornado. E o Ashura dizia: está certo, começarei por você. E você já tá morto. Ele sorria e disparava. No instante, Setsuna estava sendo acertado. Ele era jogado pra longe e Oma dizia: vê se cala a merda da boca, eu vou te matar. Nessa hora, galera, Setsuna falava: naquela época, você foi esmagador. Nenhuma das minhas técnicas te acertavam. Eu simplesmente fui esmagado por sua pura e inalterada violência. E quando eu estava a um passo do perdão, a um passo de finalmente ser morto e purificado, Nico Tokita, o demônio, apareceu e parou tudo. Aquele homem ergueu suas presas contra você. Com isso, ele zombou de mim. Ele usou um ataque covarde e você perdeu seu poder divino. Então eu nunca irei perdoar Nico Tokita. Quando o flashback terminava, Oma dizia: mas eu quero saber o que aconteceu depois. Quando eu desmaiei e ele apareceu. O que aconteceu entre ele e o Nico? Setsuna respondia: foi uma batalha incrível. Não tinha como eu sequer intervir. Não com o poder que eu tinha naquela época. Ele arriscou sua vida para enfrentar o demônio, mas conseguiu dar um golpe fatal no mesmo em troca da sua própria vida. Oma concluía: então aquele cara morreu há 10 anos também. Mas e aquele maluco de terno branco que usou o Tsukigami? Setsuna observava a situação e dizia: mas eu estou desapontado. Não lembro do maluco de terno branco. O sacrifício dele foi em vão. Então irei colocar um fim nisso de uma vez por todas, Nico Tokita. Ele confundia, galera, o Sr. Yamashita com o Nico e aquele fantasma na sua mente o provocava. Ele grudava em Setsuna e dizia: você só quer imitar o Oma. Na verdade, você que quer se tornar um deus. Você é um maldito de um impostor. Setsuna atacava aquela ilusão da sua própria mente e começava a enlouquecer. Ele dizia: nenhum homem pode se tornar Deus, correto, Oma? Nessa hora, uma aura assustadora saía pelo ambiente e o Sr. Yamashita dizia: que pressão incrível. Tudo que ele diz é incoerente e ilógico, mas seu poder é real. E Setsuna falava enlouquecendo: vamos lá, eu tô pronto quando você estiver. Oma entrava em guarda e dizia: eu fui salvo pelo Nico, então agora é minha vez de salvar alguém. Ele avançava e Setsuna preparava sua palma, mas Oma sabia como aquela técnica funcionava. Mas saber de algo não necessariamente significa que você consegue bloquear. Um golpe chegava, mas Oma colocava seu ombro na frente. E o Sr. Yamashita concluía: que merda, agora ele não pode usar seu braço esquerdo. Setsuna recuava e uma leve ferida nos era mostrada no ombro do Ashura. E o Sr. Yamashita notava que seu braço não havia sido torcido. E Setsuna dizia irritado: então está usando técnicas dele. Você me irrita. Ele disparava e o narrador começava a dizer: o treinamento para essa técnica começa golpeando a água em um vaso. Isso será feito o dia inteiro, acertando a superfície da água com as suas palmas. Eles farão isso até que a água comece a parecer uma pedra que corta sua pele. Depois de repetições alucinantes desse exercício, eles alcançam Caralho, olha essa arte, velho. Eles aprendem a sensação de torcer a força. Então, em seguida, a água é trocada pela areia. Depois da areia vem o cascalho. E assim, inúmeras etapas serão passadas até alcançarem a carne.
Dizem que para chegar na carne, esse processo demora 8 anos, mas que Ryu Setsuna foi um prodígio que dominou o Hazetsu Shou em apenas um ano. A cena anterior era repetida. Setsuna havia usado sua palma em Oma, mas por que não torceu? Oma havia usado o Fui, a forma de diamante do estilo Nico, o indestrutível. Tal forma é uma das 4 principais do estilo Nico. O Fui é uma técnica que endurece o corpo, flexionando os músculos de uma só vez. Ele pode ser usado ofensivamente e defensivamente. Seus músculos enrijecidos impedem a permeação da energia rotacional do Hazetsu Shou. Então, por mais que Setsuna jogasse inúmeros golpes em Oma, aquilo não causava danos severos, mas Setsuna era confiante. Ele dizia que aquilo seria inútil. Por mais que ele não pudesse causar um dano grave, ele poderia causar danos graduais. Usando suas pernas, ele teria mais força do que com os braços. Então, uma hora, seu oponente iria ceder. Setsuna continuava avançando. Pô, o foda é que o Oma vai lutar contra um cara muito boladão, né, velho? Ele já tá lutando agora. Espero que ele não se machuque tanto. Setsuna continuava avançando até que numa hora um contragolpe chegava no seu estômago. Ele recuava, Oma carregava um direto e jogava. Setsuna bloqueava, mas o dano no seu antebraço era claro. E ele se perguntava: ele é mais rápido do que eu? Eu achei que eu era mais rápido que o Oma. Então como ele me superou? Ele sorria e dizia: ah, é isso. Ele vai voltar a ser seu antigo eu. Agora que suas habilidades físicas e técnicas são superiores a 10 anos atrás, ele irá muito além. Rico Tokita colocou uma maldição nele, uma leve curva na sua espinha para limitar a saída de energia. Mas isso já foi corrigido. Conforme suas habilidades físicas vão crescendo, essa diferença entre seu eu atual e o do passado deve aparentar ser estranha. Mas eu garanto, você está muito mais forte. A troca de golpes de ambos acontecia numa velocidade tremenda pelo ambiente. E nessa hora, o Sr. Yamashita se perguntava: será que o Setsuna conhece o avanço assim como o Oma? Já que ele treinou com um outro Nico, aquele que despertou a técnica no Ashura. É verdade, por que ele não tem um avanço? Galera, Oma fazia coisas sutis que tiravam o equilíbrio do seu oponente. Ele batia sua perna no joelho de Setsuna e ele divagava. Quanto mais a batalha demorar, mais efetivas as pequenas técnicas se tornarão. Oma lembrava de Nico ensinando ele a empurrar o joelho do oponente quando a luta encurtasse. Quando o inimigo perdesse o equilíbrio, ele deveria atacar. Aquilo não era algo exclusivo do estilo Nico, mas técnicas como aquela o tornaria mais forte segundo Nico, e ele continuava lembrando enquanto lutava. Se você continuar usando golpes grandes e chamativos um atrás do outro, eventualmente irá se desgastar. Nessa hora, galera, nos era revelado que Setsuna estava usando a forma de diamante para bloquear aqueles golpes, e ele pensava: mesmo usando o Fui, eu tô recebendo esse tanto de dano. Será que a forma de diamante do Oma é mais poderosa que a minha? O Ashura agarrava o pulso de Setsuna, chutava sua perna levemente, tirando seu equilíbrio e golpeava. Setsuna bloqueava, mas seus antebraços tomavam o dano. Em seguida, uma sequência chegava, e enquanto isso acontecia, Oma divagava. Seu Fui ainda é imperfeito. Você só vai receber mais danos conforme o tempo passar. De repente, Setsuna saltava para trás para pegar distância, mas no mesmo instante Oma grudava nele, o agarrando, e dizia calmamente: é claro que você tentaria abrir distância, mas isso não vai dar certo comigo. Ele o jogava no chão e o Grounding começava. Setsuna contra-golpeava, ganhava um espaço e saía daquela posição. Ele encurtava para atacar, mas era recebido com um gancho no estômago. Oma estava forte demais. As pernas de Setsuna paravam de se mover e uma sequência do Ashura chegava. Ele começava a bloquear, então seu pulso era pego. Oma o girava e dizia: Kiryu Setsuna,
Esse é o estilo Nico. Nossa! Ele chutava, mas de repente, galera, Setsuna não estava mais lá. O Ashura havia cometido um erro. Ao dizer Nico, aquilo acordava seu oponente. A aura de Setsuna voltava a ser exalada. Véio. E Oma pensava, ele deslocou o próprio ombro para escapar do meu agarrão? Não, não foi isso. Era para ser impossível sair do meu chute naquela hora. Setsuna sorria e falava: você prendeu meu braço num ângulo que dispersou meu poder e me impediu de usar minha palma. Foi por pouco, eu admito, mas isso chegou bem na hora. Ele ativava sua técnica secreta, secundária do estilo Nico, dominando o demônio, e Setsuna dizia: terei o prazer de cair no caminho demoníaco para trazer sua divindade de volta. Oma tentava compreender e divagava. Isso que ele está usando não é o avanço, é aquela técnica que ele usou no torneio, mas ele não está se movendo para atacar. Ou seja, eu preciso ir primeiro, afinal ele não pode usar seu braço direito. A única forma de vencê-lo nesse estado é usando um contra-ataque. Só que nesse momento, galera, Setsuna começava a andar devagarzinho até que ele disparava. Oma se perguntava: o que foi isso? Ele me atacou? Ele jogava um chute no rosto e quando ia pegar, Setsuna saía. Ele dava uma rasteira em Oma e golpeava. O Ashura girava no ar, desviando do ataque. Ele caía no chão e já recuava, saindo do alcance de seu oponente. Ele disparava, mas de repente, Setsuna via aqueles socos chegando em câmera lenta. Ele se esquivava de tudo. E Oma se perguntava o que estava acontecendo. O seu oponente se esquivava com apenas um braço. E ele não tinha ficado mais rápido. Então o que tinha acontecido? E o narrador respondia: taquipsiquia. Esse é um fenômeno onde parece que tudo está em câmera lenta. Especialistas dizem que isso ocorre porque o cérebro acelera explosivamente sua velocidade de processamento. E a técnica Goma faz uso desse princípio. Tal técnica não pode ser ativada quando o Setsuna quer. Ele precisa enfrentar uma situação crítica que irá remover sua limitação cerebral. Essa foi a habilidade o limitador aí de novo. Ashura dele, no primeiro e no segundo round. E por usar repetidas vezes num curto espaço de tempo, ele acabava de atingir um novo nível de profundidade. Ou seja, ele estava mais forte do que na luta contra Kuroki Gensai. Mas mesmo assim, ele não conseguia virar aquela luta. Tal habilidade causava danos cerebrais graves. Seu cérebro falhava em reconhecer seus ferimentos, então sua mente estava à frente do corpo e isso custaria caro. Enquanto bloqueava, Setsuna pensava sorrindo: eu mal consigo te acompanhar mesmo usando o Goma. Você está muito mais forte do que o Nico. O quão poderoso você vai ficar quando recuperar sua divindade? E aqui, galera, quando o Setsuna fica falando da divindade, ele está se referindo ao avanço do Oma. Eu acho que todo mundo já percebeu isso, porém só reafirmando. Oma jogava um direto e o narrador começava a dizer: o senhor Kazuo Yamashita não tinha como saber que Setsuna não queria vencer. Ele queria era o momento em que o peito de Oma estivesse completamente desprotegido, para assim poder ligar o interruptor para restaurar a sua divindade. Setsuna tirava o golpe de Oma e contra-atacava, mas na mesma hora, Oma acertava numa fração de segundo. Setsuna era jogado para longe e a fumaça se erguia com o impacto. No chão, com os olhos arregalados, a bela besta se mostrava impressionado. Ele sorria e pensava: incrível, eu não pude sequer reagir, mesmo com o Goma, mesmo vendo tudo em câmera lenta. Com toda certeza, eu liguei o interruptor dele e ressuscitei a sua divindade. Eu cumpri com o meu propósito. Então, coloque fim à minha vida. Acabe com os meus pecados. Oma aproximava dele e não, o avanço não estava ativado. E ele dizia: eu sabia que faria isso. Setsuna olhava sem reação e perguntava: por que ainda está nessa forma? Era para você se tornar Deus novamente. Ele sangrava com dor e perguntava por quê.
Yoma dizia: saiba que eu não quero rejeitar o avanço. Apesar do fantasma de Nico ter me dito para não usar tal técnica, eu olho pro passado e entendo que isso ocorreu porque algo ficou gravado no fundo da minha mente, já que o Nico morreu por causa disso. Então eu disse para mim mesmo que o avanço era algo ruim. Mas isso não existe. As técnicas não são boas ou ruins. Papo reto, velho. Depende de quem as usa. Exatamente. Então, eu irei usar o avanço no futuro, sim. Mas apenas quando chegar a hora de usar. Mas a hora não é agora. Por isso, Kiryu Setsuna, eu decidi te derrotar usando nada mais que as técnicas do estilo Nico. As técnicas de Nico Tokita, o homem que você rejeitou. Setsuna olhava a ponto de enlouquecer e Yoma continuava. Nikuryu Ougi Kyou. Esse é o verdadeiro estilo Nico, cujo significado é massacre de demônios. Setsuna enlouquecia e gritava: grande merda, eu não posso ser derrotado pelas técnicas daquele maldito, não pelas técnicas do homem que matou seus companheiros e enganou você. Oma chegava perto e dizia: porra. Kiryu Setsuna, vai, finaliza já ele. acabou. Setsuna dizia: eu não irei morrer do jeito que você está. Eu não irei morrer pelas técnicas daquele homem. Se você quiser me matar, se torne meu Deus novamente. Você não percebe que foi manipulado? Oma dizia que não. Ele não foi manipulado por ninguém. O estilo Nico era sua vontade. Querendo ou não, Nico Tokita era sua única família, e ele morreu por causa dos delírios de Setsuna. Ele fechava seu punho e golpeava, mas não era com seu punho cerrado, e sim com a sua palma aberta. Aquilo não matava seu oponente, apenas o desligava. Aquilo era supressão de espírito. A técnica que Nico usou para parar seu avanço quando ele perdeu o controle. Tal técnica foi feita para destruir nervos, mas poderia ser usada para suprimir o sistema nervoso autônomo. Yoma explicava: os nervos dele estavam bagunçados. Sei disso porque passei pela mesma coisa. Seus delírios foram efeitos colaterais por usar a técnica Goma. Mas agora que eu o suprimi, os delírios dele não vão piorar, pelo menos. O Sr. Yamashita perguntava se ele tinha certeza. Afinal, foi Setsuna quem causou a morte de Nico. Yoma respondia: eu não quero legitimar o que ele fez, mas irei deixá-lo sair pelo caminho mais fácil. O Sr. Yamashita dizia: espero que ele não volte maluco de novo. Nico diria a mesma coisa. Nessa hora, galera, o corpo de Yoma caía, mas ele rapidamente se levantava e falava: que merda, ele me acertou bem no finalzinho e acertou em cheio. Eu não pude redirecionar todo o dano. O Sr. Yamashita gritava preocupado. Oma estava muito ferido desde a sua luta contra Ryan Kuri. Continuar aquilo era perigoso. Mas o Ashura erguia a mão e falava: me desculpe, mas você vai me deixar fazer o que eu quiser por mais 2 lutas apenas. Eu quero provar o poder do estilo Nico, o nosso poder. Os olhos de Yamashita enchiam de lágrimas e Oma saía dizendo: vamos lá, Kazuo Yamashita, está na hora da nossa luta. Assim, galera, mais um vídeo. Nossa, velho. Se vocês perceberam minha voz sumindo, é que eu quase fiquei rouco no processo, mas eu espero que o vídeo tenha ficado bom. Eu também tô com a garganta ruim, velho. Conto com seu like, com sua inscrição. Caso queira me seguir no arranhada, Instagram para acompanhar meu projeto Jack Rama, onde eu estou buscando ficar forte que nem o filho do ogro. É até engraçado falar isso em voz alta. Mas enfim, é só me seguir lá em @JetterZ. Lá eu estou mostrando o meu dia a dia. Bom, é isso aí. Eu já vou indo nessa, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Eu com Deus também, Jeder. Pô, velho, videozão brabo. Ah, cara, eu tô muito ansioso pra luta do Oma contra o rapaz lá, velho. Mas, cara, Kuroko Gensai, né? Pô, mas o Oma agora vai mais ferido ainda, velho. Ah, mano. O que será que vai acontecer de reviravolta pro Oma superar aquele cara, bicho? Enfim. Cara, videozão brabo. Já é sempre trazendo narração bacana pra gente aí. Cara, tô adorando acompanhar essa série.
E já tô hypado pro próximo vídeo. E lembrando a vocês, galera, que o link vai estar na descrição. E vão lá, se inscrevam no canal Sociedade Z, dá uma moral pra ele lá no vídeo, deixa um like. E aqui também, ajuda nós. E espero que tenham curtido. Comentem a opinião de vocês aí no comentário, beleza? Muito obrigado a todos. E nos vemos no próximo vídeo de Oma. Brincadeira. Nos vemos no próximo vídeo, rapaziada. Valeu, falou e eu fui!